Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Num dos programas nossos, houve um comentário de uma pessoa dizendo: vocês tomam um chá de cogumelo para falar essas coisas, então ele está achando um absurdo nós falarmos o que falamos, porque ele não alcançou, ele não conhece a cultura racional, então só assistiu o vídeo e achou que a gente toma alguma coisa para ficar doidão para falar as coisas aqui. Mas eu gostaria de lembrar a pessoa que em 1900, no início dos anos 1900, Santos Dumont queria uma máquina para voar. E todo mundo falava: ele é maluco, como que isso aí vai voar? E hoje, 100 anos depois, a gente vê uns aviões enormes, Antonov, o peso daquele voando. Está aí comprovado que ele tinha certeza, razão, que iria voar. E como nós falamos aqui também, e as pessoas não estão entendendo, dizendo que tomam chá de alguma coisa para ficar doidão para falar isso, daqui a 100 anos vão dizer assim: mas eles já falavam isso. Inclusive, vou falar para a pessoa, vai dizer que eu tomei o chá. Nós vamos literalmente voar. Nós, sem avião, nós vamos voar. Nós não temos asas, mas vamos voar. Então, se você está assustado, você vai ficar mais assustado com o que nós vamos falar. Porfírio, completa. Não, só porque é oportuno, eu ontem estava ouvindo um vídeo do Ivan Lima, nosso canal também, até que andou falando da gente, muito bem, inclusive, e falando de lugares na Terra que não tem gravidade. Achei muito interessante. Claro que tudo tem uma explicação e a gente ainda não a conhece. Quanto à questão de tomar o chá, eu tomo às vezes um chá de alface que é para ver se eu fico calmo. E é muito bom. Recomendo. Chá de alface que é para baixar a temperatura que pega fogo, né? A questão é que a cultura racional, ela no seu tempo vai dar provas e comprovações. A cultura racional que eu me refiro é a própria movimentação da natureza. Falar de celular quando eu nasci, na década de 50, era uma coisa impensável. Falar de um celular naquela época. Aliás, no lugar que eu nasci, não tinha nem rádio, nem TV. A TV nasceu em 1950, eu nasci junto com ela, no ano de 1950. Então, o rádio, eu passei 10 anos no meio da roça, não sabia o que era rádio. Quando eu vi o primeiro interruptor acendendo uma lâmpada de eletricidade, foi uma coisa fantástica. Eu avancei no conhecimento, acho que uns 1000 anos, porque onde eu morava era roça, era lampião, querosene. Então, essa coisa toda é muito relativa. Hoje, a natureza, o compartilhamento das informações, essa coisa toda, é uma demonstração de que qualquer coisa nós podemos hoje falar sem muito problema de crítica. E nem precisa tomar chazinho para nada disso. Não é mesmo? A própria ciência, a tecnologia, a coisa está evoluindo de tal maneira que só tem uma solução. Ou nós damos um salto quântico e voltamos para o nosso estado natural, mas aí precisamos da informação, e a informação que está no livro, Universo em Desencanto, é para que a gente dê um salto quântico, não com a matéria. Esse é o detalhe. Nós vamos ter que desmaterializar, e este é o principal objetivo da cultura racional. Desmaterializar, mas como assim desmaterializar? A energia que habita na matéria. Era o que nós não sabíamos. Todos os processos hoje que acontecem na informática, nos dispositivos, na internet, toda essa coisa, está nos dando a habilidade de percebermos que nós, na verdade, somos energia. Nós não somos matéria. Todo o nosso corpo é feito de periféricos. Tudo é periférico no nosso corpo. Só existe uma parte do nosso corpo que é o que nós podemos chamar de gente. É a energia do mundo racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E, de repente, parece que veio uma elucidação no estudo da cultura racional. O que é em forma de máquina do raciocínio? É quando o racional superior diz que a energia que está materializada, ele chama esta energia de glândula pineal. Glândula pineal é a energia que materializou na linguagem que o racional superior nos mostra. Entenderam? Sem tomar chazinho. É muito interessante. Então, a glândula pineal, que o racional superior se refere, é aquela
parte de energia que é o habitante, que corresponde à mecânica, na verdade, à mecânica racional. Ou seja, ali e esta é que é a verdadeira vida. O resto é periférico. E ainda usa a glândula pineal biológica de periférico. Estou do lado de um doutor aqui, que agora ele vai brigar comigo por causa disso, mas a glândula pineal, estudada pelo nosso ilustre cientista da USP, doutor Sérgio Felipe, é um dos periféricos. Eu estou tentando ser bastante claro nesse aspecto. A glândula pineal é um dos periféricos, porque a verdadeira glândula pineal é a materialização da energia em forma de máquina do raciocínio, parecendo uma glândula pineal. Confere, doutor Carlos. É verdade. Glândula pineal dá vários programas só dela na sequência, né? Mas essa questão que começou com relação a substâncias psicoativas, né? Um comentário achando que a gente usava alguma coisa, e nós não usamos nada, a gente usa a leitura, né? Aquelas histórias lá da direita e da esquerda, a áurea da parte da direita é mais elétrica, da esquerda é mais magnética, quem usa o lado da esquerda está usando os outros e outras substâncias, quem usa o lado direito está usando a disciplina espiritual, no nome antigo, né? Mas nós estamos fazendo a imunização racional pelo estudo, ou seja, é um processo, não é uma coisa gratuita, não tem um facilitador. Não somos contra nada de uso de substâncias assim psicoativas, porque a cultura racional não é contra nada nem ninguém, tudo foi preciso e necessário e ainda né? É de acordo com cada um. Eu gostaria de citar, só por conta do tempo, 2 trabalhos, há poucos programas atrás eu citei, Universidade Federal de Santa Maria, professor de psiquiatria, Dr. Denizar Araújo, década de 70, ele juntou um número X de médiuns que tinham treino de espiritismo e faziam transe consciente, tinham visões, vidências, juntou o mesmo número de toxicômanos que usavam substâncias que viam coisas. Então, para a ciência, é alucinação visual. E usou também o número X, mesmo número de psicóticos, pacientes que naturalmente tinham visões, né? Mas era psicótico, a pessoa estava de outro mundo. E ele provou que todos tinham muita coisa em comum, mas a organização do subconsciente, nos que tinham, ele usa a palavra racional, né? Eram desenvolvidos racionalmente para lidar com essa parte extrasensorial, que é a Uniterm, né? A palavra base para o trabalho científico desse trabalho dele. Então, os que tinham desenvolvimento, organização racional do seu subconsciente, por lidar com isso de uma forma positiva. E isso aí, década de 70. O nosso atual CID-10, Classificação Internacional de Doença, volta e meia eu cito aqui, F44, transtornos dissociativos. A pessoa é, mas não é. Ela está, mas ela não comanda o corpo. Ela tem lembrança de tudo, mas ela está assistindo e assistindo ela mesma falar e tudo mais. É um transe, só que ela não manda. A ciência chama estado de transe ou de possessão. Manda fazer diagnóstico diferencial com psicose, uso de drogas, alucinações, né? Então, isso é interessante que a Classificação Internacional de Doença, de responsabilidade da Organização Mundial da Saúde, diz que tem transes que não são considerados patológicos, devem ser considerados do ponto de vista cultural. Se eles culturalmente forem positivos, então não pode classificar como doença. E os que forem classificados como doença, não sendo dessas outras, que são diagnósticos diferenciais, tem que ter, obviamente, um tratamento espiritual. Isso já falamos outras vezes. Agora, pesquisas com LSD e outras drogas psicoativas, década de 60, estava muito em voga lá nos Estados Unidos, né? Início da década de 70, e depois foi cortado abruptamente. Agora elas estão todas em voga, estão sendo retomadas, há verba para isso, há interesse disso. Não teve por um tempo por motivos culturais, né? Que o pensamento é aquela história, o pensamento é contraditório e conflitante, né? O pensamento é inimigo do pensador, é uma construção social boa para a sociedade é cínica e hipócrita, não interessa isso agora que interessa, então assim que nós vamos. Mas, última citação, 1998,
Universidade de Stanford, né, top de linha, como eles dizem, no artifício, cientista Stephen Kosslyn, ele pegou vários médiums, lá eles chamam de psíquicos, e botou na maquininha que é a irmã da ressonância nuclear, é a tomografia por emissão de prótons, PET, e esses médios, na hora do transe, a dona pineal estava com uma altíssima concentração eletromagnética. Isso tudo é o porquê que a ciência está interessada nisso. A gente sempre fala que é o estudo do terceiro milênio, mas concordo em gênero, número e grau com o irmão aqui. Realmente eles falam da glândula pineal aqui na mecânica material. Já na terceira mecânica, já é aqui embaixo. Mas o nosso amigo Sérgio Felipe de Oliveira, autoridade mundial no assunto, ele explora o lado espiritualista, espiritista muito bem, admiravelmente bem, é uma ferramenta da natureza para o terceiro milênio, né? Agora, o que o racional superior coloca como causal ou supracausal, para usar a linguagem deles, né, a parte espiritualista, que é o puro espírito, é isso que o racional superior está tratando aqui, para desenvolver o nosso QI espiritual, que é o raciocínio, né? E aí a ligação com a energia. A ligação é que é tudo. Memória, eu sempre fui intelectual, né? Sabia só estudar, mas a ligação é que vale. É só uma tirada rápida. O que nós precisamos realmente compreender no estudo da cultura racional, estamos chegando a esta percepção, é que são 7 energias na primeira mecânica, são 7 energias na segunda mecânica e são mais 7 na terceira mecânica, e nós não sabíamos disso. Limpo e claro, a desmaterialização da glândula pineal não é a desmaterialização do objeto que está na nossa cabeça, é a desmaterialização da mecânica chamada de glândula pineal pelo racional superior da Terra. É o estudo da cultura racional, o objetivo é desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Ela não está, digamos assim, incorporada na glândula pineal, ela está naquele espaço. E em forma de máquina do raciocínio, porque ela segue a forma que foi desenhada na classe do animal racional. Nós temos a classe do animal racional e a classe do animal irracional. O irracional, a classe é diferente. Então, a mecânica racional não materializa na glândula pineal do irracional, mas na classe do animal racional materializa. Ainda materializa, porque ainda está na classe racional. Por isso é que está materializado em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal, e o racional superior chama esta energia de glândula pineal, e ele deixa bem claro. São as 7 mecânicas da terceira parte, que é o terceiro milênio, que é justamente o que a humanidade não conhecia. Tem que viajar muito e não precisa de nenhum psicotrópico para isso, porque a leitura do livro é para nos fazer não voar, mas sim retornar ao estado natural de energia, porque tudo é energia, tudo é energia. O átomo é energia, tudo isso é uma energia. A questão é as energias que estão misturadas nas formas, em transformação, e a energia que nunca vai se deformar, aparentemente sim, o calor é que deforma, mas a energia é eterna. E é esta energia que nós somos. Nós somos uma energia de vida eterna que está materializada em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal, que também é chamada esta energia de glândula pineal. E o que me chamou muita atenção, Dr. Carlos, é que na leitura do livro Universo em Desencanto, o racional superior usa glândula pineal com letras maiúsculas. E usa natureza com letra minúscula. É uma coisa muito interessante. Eu achei assim, poxa vida, a natureza que nos faz, etc., ele sempre tem a grafia com a letra minúscula. Eu gosto de usar a natureza com a letra maiúscula, até para dizer aquela, o natural da natureza, né? Eu gosto muito dessa grafia. Mas a grafia que ele usou foi essa. Mas a glândula pineal ele põe. E exatamente a glândula pineal é que está materializada no istmo do mesencéfalo. E para dizer que a gente gosta de viajar, um dia
Um dia, num desses vídeos, eu disse assim, o corpo de energia racional está no espaço intercósmico dentro da glândula pineal. E exatamente a comprovação está aí. O corpo de energia racional eu falei isso, eu não li exatamente isso, mas eu falei por dedução minha, e hoje eu falo isso, e comprovadamente está. Exatamente, só que o racional superior chama. O corpo de energia racional, ele chama de glândula pineal. Compreenderam? Então, aquele corpo de energia racional que está no espaço é a glândula pineal. Claro, porque está em forma de máquina do raciocínio. Vamos estudar para a gente compreender. Oswaldo, eu acho que tá bom por hoje, né? Depois a gente toma mais um chazinho. No intervalo a gente toma um chazinho, né? Gostaria de lembrar que seu comentário sempre será bem-vindo. Façam comentários, tá? Eu agradeço a pessoa que, tá vendo, seu comentário deu um programa. E eu acho que nós tenhamos respondido para você que perguntou. Então, é uma viagem? É uma viagem interplanetária, intergaláctica, qualquer coisa intercósmica, qualquer coisa que você achar. Muito obrigado pela atenção de todos. Se você gostou, dê um like, se inscreva no nosso canal, não perca tempo, conheça o livro Universo e Desencanto, a Cultura Racional e salve.